Josias, ainda em Brasília, no Congresso, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, pediram ao Supremo Tribunal Federal a revogação de trechos da decisão que suspende o pagamento das chamadas emendas a parlamentares do orçamento secreto. Eles dizem que o Congresso Nacional já está ali adotando medidas com o objetivo de dar maior transparência à execução dessas emendas, portanto. Só que aí, no entanto, aqui não vai envolver a identificação dos parlamentares que fizeram as indicações de emendas para envio de recursos às suas bases em 2020 e 2021. Aquilo que você falava agora há pouco, vale daqui para frente, não daqui para trás o que já foi, né? Diego, é preciso dizer as coisas como elas são. O que está acontecendo é que o Congresso Nacional do Brasil está descumprindo uma ordem judicial que foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. É disso que nós estamos tratando, para falar um português bastante claro. Causou espanto no Supremo Tribunal Federal a recusa do Congresso em divulgar os nomes dos parlamentares que receberam secretamente verbas do Orçamento Federal em 2020 e 2021. Eu trocava mensagens de WhatsApp com um dos ministros do Supremo, agora de manhã, e esse ministro disse: eu estou perplexo com a resistência desse cadeado que tranca a caixa preta, chamou de caixa preta, do orçamento da União. Nem parece, disse o ministro, nem parece que nós estamos falando de dinheiro público. Esse ministro lembrou que há uma ordem judicial na praça. Essa ordem mandou abrir esse orçamento secreto e não foi revogada. Foi referendada pelo plenário do Supremo e não foi revogada. Então, o que diz a ordem do Supremo? Ela foi emitida pela ministra Rosa Weber, depois confirmada por 8-2 pelo plenário do Supremo. O despacho da ministra Rosa contém duas determinações. Numa, ela mandou suspender o pagamento das emendas secretas. Noutra, ela deu um prazo de 30 dias para que o Legislativo, o Executivo, acendesse a luz do cofre. A ministra deseja que se ilumine esse pedaço do orçamento utilizado para comprar votos. Claramente, para falar o português claro, é um pedaço do orçamento que compra votos na Câmara e no Senado, e quem comanda essa aquisição de voto de apoio às propostas que o Congresso, que o Planalto deseja votar no Congresso, são os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, que agora se apresenta como candidato à presidência da República. O prazo para a revelação dos nomes dos beneficiários dessas emendas sigilosas, com os respectivos valores, as destinações, esse prazo vence no dia 5 de dezembro. Aí vem o presidente do Congresso, falando em nome do Congresso, Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, mas também é presidente do Congresso, ele informou, numa reunião com a ministra Rosa Weber e numa petição que foi encaminhada ao Supremo, que os nomes dos congressistas não vão ser divulgados. Alega que não estava previsto em lei, que não tinha formalização, não tinha obrigação de formalizar. A transparência exigida pelo Supremo agora vai ser assegurada num projeto de resolução que precisa ser votado no Congresso, seria votado agora, nesta sexta-feira, mas houve uma revolta, adiou-se a votação para segunda-feira da semana que vem, mas esse projeto de resolução prevê que a transparência só vale para o futuro. O Pacheco pede ao Supremo, na prática não, efetivamente, que revogue a decisão que suspendeu o pagamento das emendas já negociadas para esse ano de 2021, tem uma parte que ainda não foi liberada, e eles desejam liberar até dezembro, senão perdem o dinheiro volta para os cofres da União, o que seria uma ótima providência, pede para liberar, diz que não vai divulgar os nomes de quem já recebeu e que só vai valer a transparência daqui para frente. Aí, nos subterrâneos do Congresso, alega-se que a divulgação dos nomes pode causar um incêndio no parlamento, porque alguns governistas foram mais contemplados do que outros, e vários oposicionistas seriam pilhados com a barriga encostada no balcão de compra de votos do governo Bolsonaro. Agora, no Supremo, a suspeita é de que pode haver crime embaixo desse tapete das emendas. Alguns ministros estão decididos a esticar essa corda no Supremo.
Primeiro, porque a Constituição consagra o princípio da publicidade nos negócios do Estado. E segundo, porque esses ministros receiam que o Supremo acabe se tornando cúmplice de desvios de verba. Desvio de verba pública, aliás, já esboçado em notícias que têm saído nos jornais. Então, Diego, isso não vai acabar bem se não terminar com a reafirmação da ordem judicial para que os nomes sejam divulgados. Que venha a crise institucional que for. Agora, nós estamos falando de dinheiro público, e dinheiro público não pode ser executado secretamente. Isso é um desrespeito com o contribuinte, desrespeito ao texto constitucional. Não dá para tergiversar, contemporizar com coisa como essa. Aqui interessa que esses nomes não sejam revelados, não é, Josias? A sociedade brasileira, com certeza, merece, deveria saber, né? Como você bem mencionou aí, são recursos públicos. Mas, é claro, tratar isso por baixo dos panos acaba sendo benéfico. Muita gente está tratando esse assunto como bolsolão, né? Como um mensalão aí do presidente Bolsonaro. Você considera, tem tratado assim também esses recursos? A comparação é absolutamente pertinente. Nós estamos falando de compra de voto. Você tem as emendas individuais, que cada parlamentar tem direito de enviar lá recursos públicos para as suas bases, tem as emendas coletivas, entre elas as emendas que são decididas pelas bancadas e pelas comissões. Essas emendas, elas foram convertidas pelo Congresso em impositivas. O governo não pode deixar de executá-las a um valor fixo anual e, uma vez deliberadas, elas são a execução é obrigatória. Isso livrou o Congresso da chantagem. O governo antes, os parlamentares apresentavam as emendas, elas não eram, a execução não era obrigatória, e o governo comprava, liberava aquelas que eram convenientes para a sua base de sustentação parlamentar. Ficaram impositivas as emendas, reduziu o balcão. O que fez o governo? Criou o orçamento secreto, que é oculto, administrado pelos comandos das duas casas. Isso fez do Arthur Lira uma espécie de primeiro-ministro. Ele decide quem vai receber o dinheiro, quem não vai receber, e um subministro, um subprimeiro-ministro na presidência do Senado. O Rodrigo Pacheco delegou ali para um assessor a execução dessa distribuição das emendas, mas ele sabe, obviamente, tem conhecimento de quem está recebendo. Então, o governo está comprando votos com verbas orçamentárias num instante em que o Tesouro Nacional está falido, não tem dinheiro para pagar auxílio emergencial e está distribuindo, comprando votos, inclusive de oposicionistas no Congresso Nacional. Isto é uma vergonha e não pode continuar. É preciso iluminar esse orçamento secreto e interromper, acabar com o negócio de emenda de relator. Agora querem regulamentar. Não, acaba. Cada parlamentar já tem lá as suas emendas, as bancadas também. O Estado está falido. Devolve esses bilhões para que o governo execute. E aí vamos ver como é que gasta o dinheiro. Agora mesmo está precisando. Põe no auxílio emergencial.